Voltamos ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesse momento, o ministro Benedito Gonçalves está lendo o relatório dele. Ele é o relator do caso, depois de que a corte foi provocada pelo PDT para tornar Jair Bolsonaro inelegível. Ele está lendo, nesse momento, o relatório. A Jovem Pan acompanha. Insuscetível de controle jurisdicional sob a ótica do fim político e da soberania, inexistindo ato eleitoral, uma vez que não se cuidou de eleições, não se pediu votos, não houve ataque a oponentes e não houve a apresentação comparativa de candidaturas. B. O evento constou da agenda oficial previamente publicizada, sendo inclusive expedido o convite para o então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, não sendo crível que o primeiro investigado convidasse destacado membro da própria Justiça Especializada para testemunhar evento de conotação eleitoral. C. O público-alvo da exposição, formado por representantes de países estrangeiros, sequer detinha cidadania e capacidade ativa de sufrágio. D. Uma leitura imparcial e serena do discurso do primeiro investigado revela falas permeadas de conteúdos técnicos que buscam debater um tema importante: transparência do processo eleitoral, disposta ao longo de mais de 1 hora de apresentação, no afã de contrapor ideias e dissipar dúvidas sobre a transparência do processo eleitoral. Aí o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator do caso, ele está lendo nesse momento o relatório. Na sequência, teremos a parte acusatória. Os responsáveis, os advogados do PDT, partido que entrou na Justiça Eleitoral contra o caso. Na sequência, a defesa de Jair Bolsonaro, que vai fazer a sustentação oral. Depois vem o Procurador-Geral Eleitoral, que emite o parecer dele, do Ministério Público Eleitoral. E, na sequência, começa a votação. E, pela ordem dos votos, primeiro, Benedito Gonçalves, o ministro relator, ele é ligado ao STJ. Depois, Raul Araújo, também do Superior Tribunal de Justiça. Depois, os votos 3 e 4 são dos magistrados oriundos da advocacia, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Em quinto, Carmen Lúcia, ministra do Supremo. Depois, Cássio Nunes Marques, também ministro do Supremo. E, por último, o voto é de Alexandre de Moraes, que é do STF e preside o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Diogo Schelp, estamos acompanhando então o começo dessa sessão. Agora há pouco, a explanação inicial do ministro Alexandre de Moraes. E a expectativa é de que, será que essa ordem de votação será mantida? Porque há uma possibilidade de Cássio Nunes pedir vista do processo, mas já se cogitou até mesmo a possibilidade de Alexandre de Moraes antecipar o voto dele, e aí já teríamos pelo menos o resultado, mas não ainda a aplicação, porque faltaria esse voto de Cássio Nunes Marques. Será que isso pode acontecer, Schelp? Pois é, Thiago, pode acontecer sim, mas como você bem falou, outros ministros, pelo menos 5 ministros, votam antes de Cássio Nunes Marques. Então, mesmo que ele peça a vista, o que não é dado como certo, já se teria o resultado do julgamento antes mesmo do voto dele. Além disso, existe um prazo, não é? Mesmo que ele peça vistas, o prazo não ultrapassaria 2 meses para que esse julgamento voltasse. Então, de qualquer forma, num tempo hábil aí para impedir Jair Bolsonaro de se candidatar caso seja confirmado a inelegibilidade. Lembrando que essa inelegibilidade passaria a valer a partir das eleições do ano passado. O voto, quer dizer, a leitura do relatório, ela pode demorar bastante, que é um relatório longo, estima-se aí que pode levar mais de 1 hora, e agora há pouco a gente estava vendo o relator apresentando basicamente os argumentos da defesa de Jair Bolsonaro. E, Dávila, tudo isso a gente acompanha devido a uma reunião que Bolsonaro fez em Brasília com embaixadores criticando o sistema eleitoral brasileiro. Esse encontro foi realmente grave a esse ponto? Olha, o encontro foi grave do ataque que o presidente Bolsonaro havia feito ao sistema eleitoral brasileiro, como se ele fosse frágil ou não legítimo. Essa é a gravidade. Agora,
O TSE está julgando uma lei que tem a ver com eleição. E o que a defesa, esse pequeno trecho que nós acabamos de escutar aqui está falando, que isso não tem nada a ver com eleição. Isso é uma postura do presidente da República. E por ser um julgamento de uma ação do presidente da República que não tem vínculo eleitoral, talvez o que a defesa está fazendo é que isso não deve ser o devido fórum para se julgar. Ou seja, precisamos ter um julgamento absolutamente técnico para evitar que a politização jogue mais lenha na fogueira e aumente essa radicalização política, a polarização da política que não serve a ninguém. Por isso, precisamos ter uma postura técnica e não política, como foi o caso do julgamento do deputado Deltan Dallagnol. E, Beraldo, até uma provocação. Será que é possível confiar numa posição técnica nesse caso? Será que os ministros serão técnicos ou haverá uma contaminação política em todo esse debate? Bom, a gente tem dois lados, né, desse caso. Primeiro é a atuação técnica do presidente da República no seu papel institucional de representar, de guiar a nação brasileira conforme as suas crenças, as suas propostas, o seu projeto para o país. Quando o presidente da República reúne embaixadores para discorrer críticas em relação ao nosso sistema eleitoral, esse sistema eleitoral que elegeu o próprio presidente, a gente se depara com uma situação que realmente não faz sentido. Se havia algum elemento, se haviam elementos para tratar destes questionamentos, para dar motivação de desconfiança sobre o nosso sistema eleitoral, isso deveria ser tratado pelos partidos políticos, pelo partido do presidente, poderia ser tratado de forma institucional, mas aquele tipo de evento realmente ele foge à lógica. Qual é o propósito? Quer dizer, o que se esperava que aqueles embaixadores fariam em relação ao processo eleitoral brasileiro? Sairiam dali desconfiados, sairiam dali preocupados com a normalidade institucional do Brasil? Aliás, aconteceu ontem, a gente comentou aqui uma reportagem extensa no Financial Times dizendo que esta reunião e outros encontros de norte-americanos, representantes do governo Biden com Bolsonaro, causaram essa preocupação e levaram o governo americano, segundo a reportagem, a fazer reuniões, conversas com representantes das Forças Armadas, com representantes, pessoas próximas ao governo, políticos, etc., porque ficou preocupado que o resultado das eleições seria respeitado. Quer dizer, uma coisa sem nenhum propósito específico, foi um grande tiro que saiu pela culatra. Do ponto de vista da corte, como disse o Dávila, a gente precisa acompanhar esse julgamento para ter esta sensibilidade de que esse julgamento, os votos que serão proferidos e a dinâmica do julgamento, se realmente será respaldada na técnica ou se vai seguir aquilo que nós vimos no julgamento do ex-deputado Deltan Dallagnol, que foi uma coisa inacreditável, nenhuma contestação, votos proferidos ali em pouco mais de um minuto, uma coisa incrível, dada a gravidade do que a corte estava decidindo, cassar o mandato do deputado federal mais votado de um estado tão importante como o Paraná. Então, vamos acompanhar, torcer para que haja realmente ali algum debate, não debate entre os ministros, mas exposição de pontos de vista em relação a esse fato, a interpretação da lei, se faz ou não sentido que o próprio Tribunal Superior Eleitoral se encarregue deste julgamento. Enfim, a gente vai acompanhar com toda a atenção para entender se a Corte está se consolidando neste entendimento político ou se ali ainda há uma expectativa de que a técnica, o conhecimento da lei, a interpretação da lei seja levada em conta independente de quem é o autor e o réu da ação. Claro, Schelp, esse julgamento pode acabar sendo tendencioso. Na sua opinião, ele aconteceria independente de qual presidente tivesse vencido as últimas eleições, ou o fato de Lula ter vencido, todo o procedimento ganhou mais celeridade, mais seriedade? Não dá para afirmar isso, Adriana, porque como a gente já, inclusive, mostrou aqui no Jornal da Manhã, em outras ocasiões, com entrevistas com especialistas em leis eleitorais,
existem precedentes para um julgamento desse tipo, né? Existem casos em que governadores, prefeitos utilizaram a máquina pública em seu favor durante um processo eleitoral, e isso levou muitas vezes à inelegibilidade, às vezes até à cassação de mandatos. O uso da estrutura, né, de um prédio público em Brasília para fazer um ataque às urnas está sendo entendido pelo relator desse caso como um ato eleitoral, porque esses ataques às urnas faziam parte da estratégia eleitoral de Jair Bolsonaro, uma estratégia de colocar dúvidas sobre o processo eleitoral, sobre as urnas eletrônicas e de acusar uma possível suposta fraude no processo eleitoral. Lembrando que isso ocorreu, essa reunião ocorreu num momento em que já não se podia fazer atos desse tipo. Então, sim, há precedentes para isso, então não se pode afirmar que é um julgamento tendencioso. Isso não quer dizer que se possa antecipar qual vai ser o resultado. O ministro Benedito Gonçalves ainda fazendo a apresentação do relatório, e antes de passar para o Dávila, e também a gente tem a reportagem de Brasília, só lembrar o seguinte, que o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu para a defesa dele o advogado Tarcísio Vieira, que é quem deve falar hoje aí durante essa sessão. Ele já foi ministro do TSE e atuou na votação do pedido de cassação da chapa Dilma Temer em 2017. Dilma já tinha sofrido impeachment, mas houve uma sessão no TSE para tentar cassar a chapa, e o ex-presidente Michel Temer poderia na época ser cassado, mas o TSE não entendeu desta maneira. Ele é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e tomou posse como juiz substituto no TSE em 2014 e na sequência, depois de alguns anos, em 2017, ele foi nomeado pelo então presidente Michel Temer na vaga na época que era ocupada pela ministra Luciana Lócio. Em 2019, então, o presidente Jair Bolsonaro o conduziu para mais um biênio na corte e agora ele acabou virando advogado de Jair Bolsonaro, que é quem vai representá-lo neste julgamento no TSE. A repórter Catiúcia Sotomayor também está em Brasília, traz as últimas informações. Catiúcia, qual a expectativa, como é que está o movimento aí ao lado de fora do TSE? Bem, a sessão já começou, como a gente já sabe, e a expectativa agora da defesa é de uma fala de 30 minutos, porque em nota a Corte informou que o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, depois do encontro com a defesa do ex-presidente Bolsonaro ontem, autorizou o uso de documentos e depoimentos contidos nos autos do processo e se deu, então, 15 minutos extras para a sustentação oral. Os ministros analisam, como a gente sabe, se houve abuso de poder político na reunião com embaixadores estrangeiros por meio de uma ação apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista e relatada pelo ministro Benedito Gonçalves. O processo trata, então, da reunião de Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, em que o presidente teria feito críticas às urnas, ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal. O resultado pode ser a inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos. E essa derrota é prevista. O ex-presidente já declarou que não citou a palavra fraude e, no encontro, questionou quais países usavam o mesmo sistema de urna eletrônica e todos os embaixadores disseram que nenhum dos países usaria. A sessão foi aberta há pouco aqui no TSE, como você disse, o ministro está lendo o relatório. Outras 2 datas estão reservadas para a continuidade do julgamento, se houver necessidade. Depois do relator, votam os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, a vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, o ministro Nunes Marques e, por último, o presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, o presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro, cumpre a agenda no Rio Grande do Sul, enquanto o julgamento começa por aqui. Pois é, então continuaremos acompanhando com todas as informações, nossos comentaristas e a nossa reportagem, e o ministro Benedito Gonçalves fazendo a leitura do relatório, e como o Schelp até destacou, essa leitura pode durar mais de 1 hora, Adriana. Luiz Felipe Dávila, porque a expectativa é de que realmente Bolsonaro se torne inelegível, hein? E a partir dessa decisão, quem passa a ser Bolsonaro no cenário político? Olha, Adriana, primeiro, é um absurdo um presidente da República criticar o sistema eleitoral e convocar embaixadores para dizer que o sistema eleitoral brasileiro é frágil, é fraco e até ilegítimo. É um absurdo isso. Então, assim, esse é o tema da discussão. Mas esse problema
foi punido nas urnas pelo eleitor. O eleitor Bolsonaro perdeu a eleição. Então, é importante, primeiro, qualificar o que está sendo discutido. A perda dos direitos políticos de Bolsonaro abre, sim, um caminho para o surgimento de novos nomes, como inclusive já vem aparecendo aí, citando o próprio governador Tarcísio, Zema e outros, Ratinho Júnior e tal. Mas o ponto é o seguinte: a direita vai cometer um enorme erro se tentar buscar outra pessoa para ocupar o lugar de Bolsonaro. A direita tem que se unir em torno de propostas para o país. Se tiver unidade em torno de um mínimo denominador comum, do entendimento dessas propostas, aí sim nós podemos escolher uma pessoa. Mas começar por a escolha de um substituto à liderança de Bolsonaro é um enorme erro político. É um erro cometido pelos populistas, que sempre priorizam a personificação da política ao invés da discussão das propostas. O que o Brasil precisa é propostas para dar rumo a um país perdido porque foi devorado pelo populismo de direita e de esquerda nos últimos anos. Então, todo o objetivo deveria ser, com esse vácuo criado pela saída de Jair Bolsonaro, é a união da direita em torno de propostas. Aí sim vamos buscar outra pessoa, porque senão essa ânsia de tentar achar quem é o herdeiro do Bolsonaro vai causar um enorme problema, vai queimar politicamente pessoas que têm alto potencial de se tornar a personificação de propostas e não apenas um ungido para suceder Bolsonaro. Pois é, depois da leitura do relatório, o PDT, que é autor dessa ação, vai se manifestar por até 15 minutos. Na sequência, temos a defesa de Jair Bolsonaro e também a defesa de Braga Neto, que foi vice na chapa com Jair Bolsonaro no ano passado. Essas defesas se manifestam por 30 minutos. Aí temos o Ministério Público Eleitoral, que apresenta o parecer, o relator de novo volta, Benedito Gonçalves, para aí sim apresentar o voto dele e, na sequência, os outros ministros apresentam os votos. De qualquer forma, Cristiano Beraldo, houve nesses últimos dias uma corrida muito grande, até mesmo o advogado Jair Bolsonaro foi recebido por Alexandre de Moraes. Pois é, ele foi recebido, mas pelo visto a resposta que ele ouviu não foi muito favorável, porque a atitude do ex-presidente da República ontem, com as declarações que deu em relação ao próprio relator, ministro Benedito Gonçalves, a atitude dessa notícia que saiu de que o PL estaria pressionando o ministro Nunes Marques em relação a esse julgamento, isso mostra que eles não têm uma expectativa positiva sobre o julgamento, que eles estão tentando criar uma narrativa em que o ex-presidente se torna vítima desse julgamento. Então, esse é o que a gente viu do ponto de vista político. Mas, em relação à corte, a gente tem no Brasil dois momentos interessantes sobre o papel, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que acaba tendo maior visibilidade, que foi a criação da TV Justiça. Até então, os julgamentos aconteciam dentro da corte, qualquer um poderia ali se inscrever para poder presenciar, testemunhar presencialmente os julgamentos, mas aí se criou a TV Justiça com o objetivo, com a justificativa de dar mais transparência aos julgamentos. O que aconteceu com isso na prática? Os ministros, eles foram expostos a um nível de visibilidade jamais visto, se tornaram popstars. E aí a gente percebe que votos que antigamente eram votos muito objetivos, muito sucintos, que tratavam ali essencialmente do que estava na lei, eles passaram a ser votos longos, cheios de frases de efeito, etc. Várias discussões, bate-bocas entre ministros e tal. E por que isso é um problema na minha visão? Porque a gente viu que os ministros passam a ser influenciados pelo cenário, pelo ambiente da sociedade. Isso é muito ruim. Ministro, seja no STF, seja no TSE, tem que olhar o que está a lei
e esquecer, apagar o nome do réu e da parte. Vamos tratar da lei. É isso que a gente espera do TSE. A gente vai seguindo aqui, acompanhando ao vivo a transmissão do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. E ainda sobre o assunto, uma pesquisa divulgada